eu estou muito contente de estar aqui hoje, porque, como o Aloysio disse, é uma revisão, é um reencontro. Os reencontros são muito bons, depois de tantos anos de processo e de convivência literária. Eu achei interessante, logo de início, o Aloysio ter me proposto como tema os 36 anos, né? Mas é do dia da poesia, gente, porque eu tenho mais do que isso. Meu primeiro livro saiu no Natal, em 1976, com o Franklin Jorge. Então eu sou uma pré-dia nacional. Exatamente, pré-dia nacional em Natal. Eu só vou mostrar, porque eu só trouxe um livro. O ano passado eu fiz, a Ana Blume fez uma reunião com os meus poemas, chamado Desfamiliares. E aqui está o Impróprio para Menores, de 18 Amores, com o Franklin Jorge. Eu acho que é um registro legal, porque Natal sempre teve um carinho muito especial por mim e eu muito especial por Natal. Então é muito importante estar aqui hoje. Eu só gostaria realmente de começar a falar o que é poesia marginal, né? Muitos jornalistas me ligaram lá para o Rio, me perguntaram, mas o que é isso? O que é marginal? Afinal, é marginal contra quê? A favor de quê? Sobre o quê? O marginal começou, a poesia marginal começou com vários títulos, né? Não só marginal, mas com poesia emergente, poesia alternativa, enfim, uma poesia independente. E tudo isso era ligado, no começo, pelo menos naquela época, a um processo diferente da editoração oficial. Que naquela época, lembre-se sempre que o começo foi em 1969, 68, porque a geração poética de 70 começou um pouco antes, lógico, não estourou em 70, mas começou um pouco antes. Naquela época de 70, mais ou menos, era muito difícil editar, né? Era muito caro. Atualmente não, atualmente com essas editoras on demand que fazem livros 1, 2, 3, 4, 5, quantos vocês fizerem, ficou muito mais fácil. Mas naquela época, além de ser muito difícil, que é muito custoso, ainda você tinha que ter um contato muito grande para que as editoras até hoje, né, publicassem você, não caía do céu. E o pessoal novo não tinha esse processo, né? Então a única coisa que se podia fazer em matéria de publicação era publicar o nosso livro mesmo. Um livro, como fiz com o Franklin, o Impróprio para Menores, que 18 Amores, um livro mimeografado, um livro realmente por um lado muito romântico, esse lado artesanal. Por outro lado, muito precário, né? Era aqueles livrinhos que saíam tintas na mão, enfim, era um livro muito precário. No entanto, era a única possibilidade que se tinha de entrar no mercado editorial, não havia outro. Então, essa marginal era em comparação da grande editora. Marginal porque não era o cânone, era uma coisa paralela, o marginal como paralelo. Só que o marginal começou exatamente, como tudo que é novo, incomoda, ainda mais porque ele tinha uma estética nova, ele inovou também na estética, ele começou a incomodar, né? Começou tudo que é novo, começa a desestruturar um pouco a cultura sedimentada. E é lógico que o marginal passou a ser, esse marginal paralelo a essa cultura oficial, passou a ser autores marginais, e de marginal para marginal quase foi pouco. Né? Foi muito pouco, porque marginal tem uma conotação muito pesada, muito pejorativa quando você quer ir por esse caminho.
Então, eu sempre digo que é uma literatura cuja titularidade depõe contra ela própria, né? Porque que autores marginais, que literatura marginal para autores marginais já muda o enfoque, já desloca o enfoque, e podem parecer que os autores eram despreparados, outros autores eram marginais na sua vida pessoal, enfim, uma série de outras conotações que no começo não havia. Então, temos sempre em mente que esse título de poesia marginal tinha a ver com uma poesia de editoração completamente diferente da editoração oficial. Qual era a diferença? Nós próprios fazíamos nosso livro, quer dizer, nós criávamos a poesia, editávamos os livros, divulgávamos os livros e editávamos os livros, e comercializávamos os livros. Então, os 4 processos de editoração eram feitos pelo autor, e não por uma editora, em geral, né, que era paga, que não tivesse o selo da editora, não era uma editora como, vamos dizer, como atualmente é a Rocco, como é uma série de editoras agora. Então, esse processo fez com que lançássemos uma série de poetas. Nossa, mãe, uma série de poetas estão aqui, até Paulo Leminski, até Alice Ruiz, até Cacauso, até Ana Cristina César, eu, Chacal, Ulisses Tavares, Nicolas Berger, nossa, Alvim, que era diplomata na época, imagina, Alvim, diplomata marginal. Quer dizer, tem todas essas conotações, eu era advogada na época, então, eram todas aquelas conotações muito interessantes que provocavam uma série de polêmicas. Era provocativo? Era. Não fomos nós que criamos esse termo. Mas também tinha aquele ranço de parecer marginal, maldito, quer dizer, aquele ranço dos franceses, dos italianos, dos alemães, né? Bom, fizemos o que fizemos. Vamos encurtar um pouco. O que ficou, o que mudou. Lógico que foi introduzido há muitas coisas ainda aproximativas do que era e do que é atualmente. Acabou? Não, não acabou. Eu sou radicalmente contra, como qualquer teórico da época, que vivenciou a época, né, quer dizer, que teve a sua participação efetiva no movimento. Um movimento que não é bem movimento, mas uma tendência. Mas, enfim, todo mundo concorda de que não acabou porque muitos defensores dessa poesia marginal acham que tem um argumento de que ela era apenas de resistência ao regime. Não é verdade. Se fosse, teria morrido com o regime quando acabou e voltou à anistia. Não é verdade. O que eu vejo, o que nós queríamos na época, e continuamos querendo até hoje, é questionar com muita ironia atualmente, né? Antigamente com muita agressividade, por causa do regime político, e atualmente com muita ironia, isso é uma das características que mudou, é questionar o poder, é questionar qualquer tipo de poder fundamentalista, qualquer tipo de verdade absoluta, qualquer isso, é aquilo, não é isso, não é aquilo. Quer dizer, o que nós queríamos era contestar, era questionar essa ditadura de ideias, essa ditadura que é muito mais do que literária, que é muito mais do que só político-partidária. Ela está na cama, ela está na mesa, ela está no sexo, ela está na convivência com o teu amigo, com tua namorada, com o teu marido, com tudo. Né? Existem relações de poderes em todos os cantos, em todos os momentos. Então não é apenas
nós não queríamos apenas mudar o regime político. Não, quem pensa assim está enganado. Não era só, porque nós não tínhamos também, nós tínhamos consciência que a poesia, só a poesia, isoladamente, não mudaria o regime político. Mas nós queríamos era a conscientização de que poderia haver outras alternativas contra o poder institucionalizado e contra o poder que nós tínhamos na cama, na mesa, no lar, na profissão e em todos os setores da sociedade. Bom, então, dito isso, que eu acho muito importante, para que a poesia marginal morreu? Não, ela não morreu, porque ela não está ligada estritamente à ditadura, ela está ligada a todo autoritarismo de poder que a gente pode tentar mudar ou tentar mostrar que há outras alternativas para um mundo muito mais livre, muito mais consciente, muito menos alienado e injusto. Bom, 3 aspectos relacionados com a proximidade da literatura do ciberespaço com a geração 70, porque o digital está aí, não tem o que fazer, está aí. Quais são as 3 coisas muito próximas que eu vejo? Os zines estão voltando, todos os zines anteriores, muitos dos zines anteriores estão voltando agora, através da literatura digital, da internet. Então, qual é a proximidade daquele tempo com isso? Todas as propostas de revisão de valores e questionamentos de papéis vêm daquele tempo. Fomos nós que introduzimos isso na geração, na poesia brasileira. Temos um aspecto do modernismo, sim, mas não era um revival, não era uma revisão. Né? Nós temos algumas coisas características do movimento, até pela condição sociopolítica, que nós não tínhamos em 22. Segundo, o poema de tamanho curto, ele se adaptou muito bem à internet. Internet é uma leitura rápida, então os poemas minimalistas, principalmente os que tem, né, eu, Nicolas, o próprio Alvin, Leminski, Nicolas nossa. Então, quer dizer, se adaptaram muito bem a essa leitura dinâmica que, em geral, a internet propõe. E, em terceiro, a venda do produto literário. Gente, com os zines, né, com os zines eletrônicos, é impressionante. Nós voltamos a digitar, portanto, os zines, a divulgar, a vender. Enfim, nós voltamos ao processo daquele tempo através da internet. Isso é uma aproximação que eu acho fabulosa. Através disso, nós temos um retorno imenso da poesia marginal, mesmo que atualmente não tenha esse nome. Possa se chamar de poesia digital. O nome vocês podem querer o que vocês quiserem, mas o processo volta à sociedade brasileira com força total. Agora, para terminar, 15 minutinhos, há diferenças, lógico. Não há mais aquela literatura de confronto, né, daquela época, porque era uma ditadura e a agressividade era muito maior, era realmente muito forte, né, para todos nós, porque mesmo falando só de cama e mesa, já que a gente não podia falar de política partidária, era uma coisa muito forte, muito vigorosa, né, muito agressiva. Então, esse é um dos pontos de maior distanciamento que eu vejo, porque atualmente há muito uma política de debate, né, de troca de ideias, o próprio Facebook, tudo isso mostra isso, as redes sociais. Então não há mais aquele confronto direto. Há realmente quase que uma transação com as políticas de poder. Eu, de repente, não poderia estar aqui, né, dependendo do partido, se não houvesse esse tipo de integração política, ponham entre aspas ou não, mas esse tipo de diálogo da sociedade
como uma sociedade participativa. Então, esse eu acho que é o ponto mais importante da diferença entre a poesia dos anos 70, a poesia marginal, e a poesia marginal dos anos 90, 2000, e que está aí, sabe, com os mesmos temas, com os mesmos coloquialismos, com as mesmas transgressões que nós implantamos a partir de 1970, principalmente na literatura de mulheres, que até então era uma literatura de uma lírica muito diferente da nossa lírica, né? E que continua, de alguma forma, continuam aí todos os marcos e todos os elementos constitutivos daquela literatura, continuam aí, cada vez mais e cada vez impulsionando mais o próprio público a gostar mais de poesia.